Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que nasce o filhinho da Marcela e do Renato. Será cheio de surpresas, mas antes do vídeo não se esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreve no canal e não esquece do like. Vamos ao vídeo. Marcela está no jardim, nisso Julinho chega, abraça Marcela e diz: esse bebezão, hein? Pronto pra nascer, Marcela diz: só falta ele querer, né? E Julinho diz: tadinho, vai sair quentinho da barriguinha da mamãe pra enfrentar esse mundo aqui fora, hein? E Marcela diz: o meu filho está se sentindo muito seguro e muito amado. É isso que eu tento passar pra ele, né? Marinheira de primeira viagem, sabe como é, né? E Julinho diz: mas Marcela, a certidão dele como será? A dona Bruna vai querer registrar como filho do Osmar. Sabe como eu estou angustiada com essa história? Sabe, Julinho, eu acho que vou ter que contar toda a verdade para dona Bruna. Enquanto isso, Edgar está pronto para ir para a agência. E Bruna diz: mas você não está trabalhando muito, meu filho? E Edgar diz: mas vale a pena, mãe. Edgar e Bruna estão conversando nisso. Marcela chega e Bruna diz: oh, Marcela, como que você está? E Marcela diz: ô, dona Bruna, tudo bom? Será que eu podia dar uma palavrinha com a senhora? E Bruna diz: claro, minha filha, o Edgar já estava de saída mesmo. Marcela diz: é bom que ele esteja aqui conosco. É porque eu gostaria de falar com a senhora sobre o meu filho e sobre o Osmar. Edgar olha assim e Bruna diz: mas o que você quer falar sobre o Osmar? E Edgar se aproxima e diz: Marcela. E Marcela diz: é importante, Edgar. E Bruna diz: você tem pensado muito no Osmar ultimamente, é natural. Está chegando a hora do parto e a relação com o pai do seu filho fica mais forte. Marcela diz: dona Bruna, eu gostaria que a senhora soubesse que eu gostava muito do Osmar e que ele era muito especial. Ele foi uma pessoa maravilhosa. E Bruna diz: eu sei. Marcela diz: exatamente por isso eu. E nisso Marcela começa a sentir as dores do parto e diz que a bolsa estourou. Edgar e Bruna correm para o hospital, vão super nervosos. Julinho chega ali na porta, eles estão saindo super atrapalhados e nervosos. E Bruna pede que a funcionária ligue para o Gustavo e avise que estão indo para a maternidade. Gustavo está em uma reunião com a Suzana e nisso toca o telefone, ele atende e a funcionária dele avisando que Marcela foi para a maternidade e o netinho dele irá nascer. Ele conta para Suzana, Suzana parabeniza ele e ele vai para a maternidade. E na maternidade, Marcela já está na maca entrando para ganhar o seu bebê. E Edgar diz: quer que eu entre com você, Marcela? E Bruna diz: não tem cabimento, que absurdo é esse, Edgar? E Julinho olha para Marcela e Marcela diz: entra comigo, Julinho, por favor, não me deixa sozinho. E o Julinho diz: claro que eu entro. E Julinho entra com a Marcela. Marcela e Julinho entram na sala de parto e Bruna diz: onde você está com a cabeça, meu filho? Entrar na sala de parto com a Marcela, que cabeça sua? E Edgar diz: mas o Julinho entrou. E Bruna diz: mas é diferente. Nisso o Gustavo chega e pergunta como está a Marcela e eles dizem que ela acabou de entrar para ganhar o neném, que dará tudo certo. E Marcela está ganhando seu filhinho e ela diz que não tem mais forças, que está muito cansada. E Julinho diz: você consegue, de novo, vai Marcela, você consegue. E o médico pede que Marcela faz mais força, ela faz mais força e o médico diz que o bebê já está nascendo e pede que Marcela una suas forças para que o seu filho nasça. E o filhinho da Marcela nasce. O médico mostra e diz: é um lindo menino. Como que será o nome dele? E Julinho diz: será Paulo, como o pai da Marcela. Marcela chorando muito. Uma enfermeira diz: como se chama o pai do bebê? E Marcela diz: Renato. Nisso Renato está deitado e de repente ele acorda assustado e grita: Marcela. E nisso a enfermeira mostra o filhinho da Marcela para ela. Uma enfermeira entrega o filhinho da Marcela nos braços dela. Ela pega o neném muito emocionada, beija, abraça e diz: Julinho, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E a enfermeira diz: agora eu vou levar o bebê para o berçário e logo logo ele estará com você em seus braços.
E Marcela entrega seu filhinho muito emocionado e Julinho fica ao lado dela o tempo todo. E na sala de espera são Edgar, Bruna, Gustavo estão super aflitos nisso. A enfermeira chega lá e diz: parabéns, nasceu, é um menino lindo, parabéns, seu Renato. Bruna diz: Renato? E a enfermeira diz: você não é o pai? Edgar diz: não, e meu nome não é Renato. E Bruna diz: não, a senhora deve ter se confundido, porque se for o filho da Marcela de Andrade, o nome do pai é Osmar. E a enfermeira diz: ai, me desculpe, acho que eu ouvi mal. A enfermeira sai toda sem graça. Gustavo e Edgar ficam se olhando e Bruna diz: mas Renato não tem nada a ver com Osmar? Ela estava muito convicta. E Gustavo diz: não, ela se confundiu. E Bruna diz: não, ela tinha certeza que era Renato, que não. E Gustavo diz: Bruna, deixa de pensar nisso, vamos agradecer a Deus o nascimento do filho da Marcela e do Osmar. E Bruna fica super encucada com o que a enfermeira falou, que o nome do pai do filho da Marcela de Andrade era Renato. Na maternidade, Edgar e Julinho foram ver o filhinho da Marcela no berçário. E Julinho disse: nossa, nunca imaginei que eu fosse ficar tão emocionado. Foi muito emocionante o nascimento do neném. E nisso Edgar diz: por acaso a Marcela comentou sobre o nome do pai durante o parto? E Julinho diz: mas por que essa pergunta? E Edgar diz: porque a enfermeira chegou lá e me chamou de Renato achando que eu fosse o pai da criança, mas foi na frente da minha mãe. E Julinho diz: mas o que vocês falaram para dona Bruna? E Gustavo diz: a enfermeira falou que foi mal entendido, mas a minha mãe achou muito estranho toda essa história, hein? Mas eu vou te falar a verdade, tá? Achei muito estranho. Eu achei que esse Renato fosse carta fora do baralho. E Julinho diz: e ele é carta fora do baralho, ele tá morando na Europa. Nisso, a enfermeira pega o Paulinho nos braços e mostra ali, através do vidro, para o Edgar e o Julinho. E eles ficam emocionados olhando. E Edgar pergunta: com quem você acha que ele é parecido? E Julinho diz: com ninguém, né? Recém-nascido não parece nunca com ninguém, né? E Edgar ficou bem impressionado, porque a Marcela comentou sobre o nome do Renato durante o parto. E ele disse pro Julinho: vem cá, Julinho, me conta uma coisa que você acha que tem alguma chance desse Renato voltar? Julinho fica meio assim, não fala nada. Enquanto isso, Marcela está no quarto já. Bruna vai lá para parabenizá-la e diz: cadê o Paulinho? Cadê o meu neto? E Marcela diz: você ainda não viu ele? E Bruna diz: não quis ver o meu netinho através de um vídeo. Eu quero poder pegar ele nos meus braços e abraçá-lo. E Marcela diz: ele é lindo. Ele é muito lindo, dona Bruna, uma coisica assim, coisa mais linda. E Bruna diz: que bom. E como que você está, Marcela? E Marcela diz: eu estou boba, estou muito feliz, eu estou cansada, né? Porque aquela forçaiada toda que eu fiz. E Bruna diz: que bom que correu tudo bem agora, descansa, porque você vai precisar de todas as suas forças para cuidar do Paulinho. Mas escuta aqui, Marcela, quem é o Renato? E Marcela diz: Renato? E Bruna diz: é, Renato, porque a enfermeira disse que o pai do seu filho se chamava Renato. Você deve ter mencionado esse nome na sala de parto. E Marcela fica sem saber o que dizer. Marcela diz: provavelmente. Bruna diz: quem é Renato? Deve ser alguém importante para você. Bruna diz: eu procurei aquela enfermeira que estava na sala de parto e ela confirmou que você pronunciou o nome Renato. Quem é Renato? Pode contar para mim, confia em mim. Quem é o Renato? Me conta, Marcela. Nisso bate na porta e é o Gustavo. Marcela fica aliviada. Gustavo pergunta como Marcela está e Bruna diz: eu vim ver como está a nossa menina e vim trocar 2 palavrinhas com ela. E Gustavo diz: então vamos comigo. Bruna deixa ela descansar e Bruna diz: descanse, Marcela, depois a gente continua a nossa conversa. E a Marcela fica super aliviada. E Gustavo leva a Bruna para fora do quarto da Marcela e diz: Bruna, o Julinho me contou, Renato é um irmão da Marcela. E Bruna diz: mas ela nunca comentou nada sobre um irmão? E Gustavo diz: é que
ele teve uma morte muito trágica e ela não quer falar sobre isso porque é um assunto muito doloroso e delicado para ela. E Bruna disse, será que foi por isso que ela ficou tão desconcertada quando eu mencionei o nome do Renato? E Gustavo tenta desconversar novamente e diz, você já viu o nosso netinho? E Bruna diz, não. E Bruna continua com o nome Renato na cabeça e diz, mas Renato, e Gustavo diz, esquece essa história de Renato, vamos ver o nosso netinho, vamos. E Edgar continua conversando com o Julinho e diz, conta pra mim, Julinho, você que acompanhou essa história desde o começo da Marcela e do Renato, você acha que ela ainda gosta dele? E Julinho disse, se a Marcela gostasse do Renato, ela não estaria com você. E Edgar disse, mas por que ela falou o nome dele e não o meu na sala de parto? E Julinho disse, porque ele é o pai. E Edgar diz, mas quem cuidou dela na gestação fui eu, quem se propôs a cuidar do filho dela fui eu. E Julinho diz, a Marcela tinha acabado de dar luz, estava exausta, quando a enfermeira perguntou o nome do pai da criança, ela respondeu no automático. E Julinho diz, você está com ciúmes do Renato? E Edgar diz, pelo amor de Deus, né? Eu só não quero que isso machuque a Marcela. E, na verdade, mexeu muito comigo isso, assim, eu estou me sentindo excluído. E nisso Bruna chega para ver o seu netinho, né, que ela acha que é o filho do Osmar, e ela fica muito emocionada. E o Gustavo também se emociona ao ver o Paulinho. E Bruna diz, ele se parece com Osmar e Gustavo, e sem dúvida é uma bela criança. E nisso Bruna olha para o Julinho e diz, o Gustavo me contou sobre o Renato. E Julinho diz, como assim? E Gustavo diz, eu contei a Bruna sobre o irmão que a Marcela perdeu e que o nome era Renato e que era um assunto muito doloroso, sabe? E Bruna diz, coitada, perder a família toda, né? Bom, ela deveria ser muito ligada ao Renato para mencionar o nome dele na sala de parto. Edgar fica super incomodado e diz que vai para a agência porque tem uma reunião. Bruna diz, você não vai ver a Marcela? E Edgar diz, eu estou muito atrasado. E Edgar sai sem ver como Marcela está. Bruna, Gustavo e Julinho ficam lá olhando o Paulinho pelo vidro no berçário, muito emocionados. E esse foi o vídeo do dia em que o filhinho da Marcela e do Renato nasce e quase Bruna descobre toda a verdade. O que vocês acharam, hein? Escreve aqui nos comentários e não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus!